Decisão 25, boa noite. A caminho das eleições, a CNN de Portugal recebe agora o debate entre o PAN de Inês Sousa Real e o Bloco de Esquerda de Mariana Mortágua. Dois partidos que até cresceram em número de votos nas últimas legislativas, mas que não conseguiram crescer em número de deputados. O sorteio ditou que Mariana Mortágua terá a primeira intervenção e Inês Sousa Real ficará com a última. Boa noite a ambas, bem-vindas, bom debate. Mariana, comece por si e queria começar pela incerteza atual gerada pela guerra comercial em curso. Donald Trump anunciou hoje a suspensão de novas tarifas contra a União Europeia. A União Europeia fez o mesmo. O tumulto dos últimos dias levou hoje o Governo a anunciar um grande pacote para suster impactos futuros, mas como vimos, Trump será muito imprevisível nesta matéria, o que, obviamente, frustra as expectativas das economias. Assim sendo, pergunto-lhe se o Bloco está a trabalhar em alternativas para acautelar um cenário de recessão, ou seja, as vossas propostas com impacto orçamental, o que é que está disposta a sacrificar? Muito boa noite Inês. Cumprimento pela escolha de roupa que é muito parecida com a minha. Estão ao contrário. Ainda bem, quer dizer que temos bom gosto. Nós, em relação à guerra comercial, em primeiro lugar é preciso perceber de onde é que ela vem e porque é que ela aparece. O Donald Trump é um bully, que se comporta como um bully e quer chantagear os países da Europa e, na verdade, os vários países do mundo para conseguir impor as suas políticas económicas. E a pior coisa que nós podemos fazer a um bully, chame-se ele Donald Trump ou André Ventura, é ceder à sua chantagem e ceder às suas imposições. Portanto, a União Europeia, se há coisa que não pode fazer, é ceder à chantagem de comprar gás aos Estados Unidos da América, na quantidade que Donald Trump pretende, abdicando da sua transição energética, da sua transição climática, que é e deve ser a estratégia industrial para Portugal e para a Europa. Onde é que o Bloco está disposto, então, a ceder nas suas propostas se entrarmos em recessão? Mas eu penso que essa lógica está errada à partida. A ideia que é preciso ceder e fazer sacrifícios sem entrarmos em recessão é uma ideia que nós já percebemos que só leva a mais recessão e mais crise. Para prevenir a recessão é preciso ter investimento público e é preciso ter medidas de redistribuição de riqueza que protejam as pessoas. Resolver a crise da habitação será certamente o maior contributo que podemos dar para evitar uma recessão. Sabemos que os incumprimentos estão a aumentar, mas eu acho que há uma resposta muito dirigida que é possível fazer a Donald Trump. Aumentar as tarifas como retaliação só terão como impacto que toda a gente viva pior, pagando mais pelas importações que fazem dos Estados Unidos. Nós não queremos distribuir esse custo pela população, por quem já vive com dificuldades e tem que comprar os seus produtos. Mas nós podemos, em Portugal, taxar os gigantes tecnológicos. O Bloco de Esquerda apresentou a taxa Musk, é uma taxa sobre as redes sociais, sobre as empresas tecnológicas que usam os nossos dados, e isso é atacar onde dói, é atacar nos oligarcas que estão a apoiar o Inês Sousa Real, para equilibrar o tempo. Inês, mesma questão, se o tempo vier a ser de escolhas difíceis, o PAN, o que é que está disposto a sacrificar? Antes de mais, muito boa noite. Cumprimento também a Mariana e o felicito também pela escolha e quem nos acompanha lá em casa. Sabemos que, de facto, este braço de ferro entre Donald Trump e também os demais líderes europeus pode ter um impacto muito negativo na vida das pessoas, em particular na proteção do emprego, das empresas também, do têxtil, da cerâmica, entre outras áreas também indiretas da nossa economia. E é por isso que é com alguma incompreensão que vimos hoje Luís Montenegro vestir as vestes de candidato, ao invés de primeiro-ministro, e trazer de alguma forma um pacote de medidas que é um pouco requentada em relação ao programa de economia que já tinha apresentado há pouco menos de um ano. E nessa medida, para o PAN é fundamental olharmos para este contexto económico e percebermos como é que vamos proteger a nossa economia e temos todas e todos que vestir a camisola de Portugal. Sabemos que há líderes como André Ventura que se preferem colocar ao lado não só de um bully, mas de um lunático como Donald Trump, cuja conduta vai ter um efeito devastador para a economia se for avante. E por isso nós achamos que é importante apostarmos na transição para a economia verde. Ficou de fora do plano do Governo. Nós temos concorda com a Mariana Mortágua de que não será exigido sacrifício aos partidos se entrarmos em recessão, nas suas escolhas programáticas, nas suas medidas com maior impacto orçamental? É preciso que haja uma opção política no Parlamento que permita que haja visão a médio e longo prazo para garantir que o país está protegido, que temos uma proteção económica que até aqui não tem existido. Quando olhamos para as opções do Governo e para as medidas anunciadas, verificamos que, por exemplo, os fundos do PRR para a transição verde e para a economia verde, que são mais de 429 milhões de euros que estão por executar, por exemplo, poderiam ser uma prioridade, porque sabemos que pode ser uma medida diferenciadora do ponto de vista até da competitividade. E não podemos olhar só para este
momento que vivemos do ponto de vista das tarifas e achar que Donald Trump se vai ficar por aí, num momento tão difícil até do ponto de vista dos direitos das mulheres, dos desafios climáticos, quando Trump rasga o Acordo de Paris, e daquilo que tinha que ser também o compromisso da Europa em combater as alterações climáticas. Sabemos que vêm tempos muito desafiantes para este tipo Deixe-me também de aproveitar valor. essa expressão que usou, porque há escolhas possivelmente desafiantes também por causa da defesa. Mariana, no debate com Pedro Nuno Santos, afirmou que é mentira que precisamos gastar mais dinheiro em armas e que a União Europeia não tem meios para se defender. Aquilo que lhe pergunto é, seguindo essa lógica, se a Europa já tinha esse poder todo e Vladimir Putin invadiu à mesma Ucrânia, o que é que dissuade então Vladimir Putin? Como é que a Europa projeta força e mantém capacidade de dissuasão? A União Europeia e a Europa são uma potência industrial militar. Exportam armas. Um terço das armas que estão a ser usadas para o genocídio de Israel é com armas exportadas pela União Europeia. A União Europeia não só produz armas, não só tem um orçamento que é mais de 2 vezes o orçamento da Rússia, como está a produzir armas para vender para fora. Portanto, é falso que a União Europeia, que a Europa precise de mais armas para se defender. E isso é baseado numa mentira, a mentira que há um ataque iminente, que há uma invasão iminente. É verdade que as democracias estão sob ataque, mas esse ataque é interno. Esse ataque é o ataque da extrema-direita, da manipulação das eleições. Putin não precisa de invadir a França para dominar as políticas em França. Basta-lhe que Le Pen ganhe as presidenciais porque é sua aliada. Putin tem aliados dentro da União Europeia. Achar que nós protegemos a democracia, gastando mais em armas, desviando o dinheiro da saúde, da educação, da habitação, da transição climática, para comprar mais armas que a União Europeia já tem, é propaganda, mentira para justificar uma estratégia industrial e o lobby, que na verdade vem das grandes empresas de armamento, como é que se trava a mente, já agora são Mariana? detidas por fundos norte-americanos. O que falta... Porque o pensamento do Bloco é que mais armas geram mais armas, ou seja, mais escalada, mais escalada. Mas se Putin invadiu à mesma, a Europa já tinha esse poder todo, acha que se a Europa ficar quieta, Putin vai ficar quieto? A Europa não ficou quieta. A Europa defendeu-se, enviou armas de defesa para a Ucrânia, aliás, o Bloco de Esquerda apoiou esse envio de defesas. Putin não chegou a Kiev. É uma guerra horrível, que nós devemos tentar que acabe com negociações de paz, insistindo na paz, coisa que a União Europeia nunca fez. Eu ouvi o chanceler alemão a dizer não é tempo da paz. Tentou. Não é tempo da paz. Não, impediu um acordo de paz, disse não é tempo da paz, porque quem estão a morrer são os ucranianos, são os russos naquela guerra. E não é só a ideia de que gastar mais armas é irresponsável, que gastar mais armas é criar mais armas para elas irem parar às mãos de genocidas e regimes autoritários. É porque não precisamos, porque a Europa tem as armas de que precisa para se defender. O problema Então, até a Europa não agora... deve mandar mais armas para a Ucrânia se defender. A Europa deve apoiar a Ucrânia para se defender, mas isso não está em causa. Isso nunca esteve em causa. A Europa tem as armas suficientes para a Ucrânia se defender, a Europa tem armas suficientes para se defender. A Europa é uma potência militar que não só tem armas suficientes, como ainda sobram para serem exportadas para Israel, para o Qatar, para os Emirados Árabes Unidos. E, portanto, a Europa é uma potência na produção de armas. O que não tem, nem nunca teve, é cooperação entre os países democráticos e capacidade estratégica por quem entregou aos generais dos Estados Unidos da América. Deixe-me ouvir a Inês. No seu último programa eleitoral, o PAN defendia que Portugal prosseguisse e reforçasse o apoio, o esforço de apoio logístico e financeiro à Ucrânia destinado ao combate à Rússia. Não sabemos o que pensa sobre o rearmamento da Europa, que foi anunciado recentemente e que está estrategicamente ligado a este conflito. Portugal e a Europa devem comprar mais armas? O que o PAN defende, e tendo em conta aquela que é a conjuntura internacional com conflitos de guerra, não apenas na Ucrânia, mas também na Palestina, e traz com isso um drama humanitário tremendo, com a violação de direitos humanos, mas também com crimes ambientais, é que exista uma coordenação em termos de cooperação da União Europeia, dos vários Estados-membros, utilizando aqueles que são os meios e os mecanismos que atualmente já detêm. Nós, tal como a Mariana referiu, também não defendemos que deva deixar de existir um apoio à Ucrânia, quer do ponto de vista daquilo que é o armamento, quer do ponto de vista da ajuda humanitária, porque sabemos que os tempos, infelizmente, convocam-nos a todos e a todas para ajudarmos humanitariamente estes países que estão a ser completamente violentados do ponto de vista dos seus direitos humanos. Mas não nos podemos esquecer, e que é muito importante, que cada euro que a Europa invista em armamento, há soluções que já foram propostas por outros países em que se garanta que existe também um investimento do ponto de vista social. Nós não nos podemos esquecer que Portanto, temos hoje... Não percebi, Inês Sousa Real, deve Portugal comprar mais armas?
Nós não defendemos que Portugal tenha que comprar mais armas. Aliás, não cabe esse papel a Portugal. Portugal tem neste momento outros desafios, como a crise da habitação, cujas políticas falharam redondamente nos últimos anos, como a crise climática ou até mesmo a questão dos direitos humanos e da proteção animal. Aquilo que a Europa tem de facto que garantir é uma autonomia energética e aqui com a produção da energia limpa, a energia verde, a transição das suas próprias indústrias para modelos mais sustentáveis, utilizando os fundos comunitários, e é por isso que o PAN defende que a solução, tal como já foi proposta por outros países, de que cada investimento na defesa deve corresponder a um investimento efetivo nos direitos humanos, nas questões sociais. E o que é que o PAN pensa em matéria de defesa nacional? Na matéria de defesa nacional, nós não nos podemos esquecer que Portugal tem que efetivamente apostar neste momento na sua resiliência económica, financeira, em dar resposta às crises do ponto de vista da habitação. Nós vamos ser um dos países mais afetados pela questão das alterações climáticas. Nós olhamos para a parte militar e para a defesa numa perspectiva de sabemos que temos falta de meios humanos e de valorização desses meios humanos, mas não podemos estar a canalizar todos os nossos esforços para a defesa quando esse papel não cabe sequer a Portugal. Nós temos que olhar de forma estratégica para os recursos que são poucos. Não cabe em que sentido? Desculpe, Inês. Nós temos outros países neste momento com outro tipo de capacidade, quer de armamento, quer de intervenção, que Portugal não tem. Portanto, também temos que ter consciência daquele que é o nosso papel do ponto de vista da União Europeia. Se calhar temos um papel muito importante do ponto de vista da cooperação na formação, das operações humanitárias que fazemos, também dos corredores humanitários e na nossa intervenção. Isso sim é muito importante. Mas quando sabemos que temos uma crise até do ponto de vista da valorização das carreiras no âmbito das Forças Armadas, não podemos de facto estar a exigir mais daquilo que neste momento temos capacidade para dar e com os problemas que continuamos a ter por resolver dentro de portas. E vamos a eles, porque já tocaram num desses, que é a habitação. É um tema que vos aproxima na preocupação, mas que vos pode distanciar em certas soluções. A Mariana Mortágua defende uma nova política de habitação com ênfase na colocação de um teto nas rendas. Diz que os preços das casas em Portugal aumentaram 4 vezes mais do que a média da zona euro. Os dados do Eurostat confirmam isso. O líder do PS, no último debate, apontou-lhe um problema de aplicabilidade prática, porque não é possível garantir que não vão existir pagamentos por fora acima do teto legal. Como é que garante que isto não acontece e como é que garante que esta medida não afugenta a oferta de casas no mercado? A medida que nós propomos de teto às rendas é uma medida que permite baixar o preço das rendas para valores que sejam compatíveis com os salários e com a vida em Portugal. Nós não podemos admitir viver num país em que a maior parte das pessoas não conseguem aceder a uma casa decente, que seja compatível com a sua vida, com os seus filhos, com as suas necessidades, que tenham a viver em sítios que são buracos, com umidade, sem quaisquer tipo de condições. A habitação tornou-se uma condição de pobreza. As pessoas, uma em cada 3 famílias, gasta mais de 40% do seu rendimento em habitação. E isso quer dizer que não podem sequer fazer face às suas despesas essenciais, mas também não podem ter uma vida desafogada, como nós queremos para toda a gente, uma vida confortável. E nós temos que combater o aumento e o preço especulativo das rendas e das casas em geral, e não podemos esperar por uma construção que aparece daqui a 20 anos para o fazer e que também tem problemas ambientais, mas isso não temos que discutir já, mas que aparece daqui a 20 anos para fazer. O teto às rendas são medidas que resultaram em países como a Alemanha ou como a Holanda. Em Paris, elas em Berlim. estão em vigor. Não é de Berlim, estou a falar de uma medida que já está em vigor na Alemanha. Tanto que resultou que era uma medida transitória. Não, mas em Berlim e em Paris, os controlos nas rendas acabaram por contribuir para a escassez da oferta, para o abrandamento da construção e também para o aumento dos preços. Isso não é verdade. Vamos ver uma coisa. Há uma medida na Alemanha que põe tetos às rendas. Essa medida está a ser de tal forma bem sucedida que o Partido Socialista da Alemanha, o equivalente ao PS português, está a pedir para que ela se torne permanente. Na Holanda, onde os tetos às rendas existem há anos, há décadas, ela de tal forma resulta que o modelo em 2025 foi aprofundado. E a prova cabal que resulta é que os preços nesses países estão a descer ou não estão a subir, como os preços em Portugal. Nós temos bons exemplos. Resultam noutros países, são apoiados pelos Verdes, o partido irmão do PAN, quer na Alemanha, Partido dos Animais na Holanda e Partido Verde na Alemanha, pelo Partido Socialista. E em Portugal criou-se um anátema sobre esta medida que está a resultar noutros países e que pode já baixar o preço das Já vamos detalhar a aplicação prática dessa medida. Inês Sousa Real, o PAN defende rendas acessíveis, tem no último programa alargar a oferta de habitação a preços acessíveis, muito através da reabilitação e da reconversão daquilo que é o património do Estado e património municipal. Acha que isto chega para as carências atuais? Como é que acelera a colocação de casas no mercado?
Quando nós preços olhamos controlados. para a realidade, não nos podemos esquecer que os números, quando nos dizem que mais de 70% dos jovens até aos 29 anos não conseguem sair de casa dos pais, ou que temos neste momento mães que têm os filhos no hospital e que não têm alta porque estão sinalizadas como pessoas em situação de sem-abrigo, são casos reais que retratam bem a dificuldade do acesso à habitação. Também não nos podemos esquecer que, para além do arrendamento acessível, é importante que quem tem o sonho de ter casa própria também tenha medidas que deem resposta à aquisição de casa. E é por isso que o PAN não só propôs nesta última legislatura a reposição do crédito bonificado, e aqui de facto lamentamos que o Bloco não nos tenha acompanhado nesta medida, ou até mesmo o aumento do IMI de 3 para 5 anos, uma medida que foi aprovada no Parlamento para quem tem casa própria, porque precisamos de garantir que temos não só ferramentas que coloquem mais rapidamente casas no mercado, mas também o acesso ao crédito à habitação e ao arrendamento acessível. E para isso é preciso irmos mais longe. Precisamos que o património público seja disponibilizado para o arrendamento, precisamos que efetivamente existam também casas, não apenas no arrendamento acessível, mas também, como já tivemos outros programas há mais de uma década, que permitiam colocar também casas a preços acessíveis para a aquisição, para que a classe média não se veja forçada neste momento a ir para a rua, quando sabemos que temos famílias que trabalham, que não conseguem pagar a casa e que mesmo tendo filhos ou até animais de companhia, por essa razão, acabam por ser despejadas e colocadas na rua. Precisamos garantir uma não discriminação no princípio ao acesso à habitação, mas também que o Governo tenha a visão de garantir que depois não vai estar com políticas, como foi o caso da Lei dos Solos e que procurámos revogar, que são uma via verde para destruir do ponto de vista ambiental, que não tem uma solução a curto prazo Inês para a Sousa Real habitação. mencionou aqui a questão do alargamento da isenção de IMI. O problema é que, corrija-me se estiver errado, até ao verão passado só 20 dos 308 municípios portugueses é que tinham aderido a esta medida. Estamos a falar de menos de 10% das autarquias. E dado que os maiores centros, Lisboa e Porto, estão fora da lista, como é que tenciona garantir que esta medida tem maior aplicação? É preciso sensibilizar, e o PAN já procurou fazer isso mesmo, as autarquias, para que apliquem não só esta isenção, porque aqui vamos estar a ajudar as famílias, em particular os mais jovens, mas também outros mecanismos, como a isenção do IMT na aquisição, e precisamos também promover as cooperativas de habitação, sejam elas para os jovens ou para a classe média, porque precisamos de uma vez por todas de combater este flagelo que neste momento é uma política absolutamente falhada, que é a política da habitação em Portugal. Aliás, Luís Montenegro veio congratular-se por ter mais de 60 mil fogos disponíveis. Não tem mais de 4 mil fogos disponíveis. Ele anunciou essa medida, mas não a concretizou. Deixe-me voltar aqui à Portanto, Mariana património público disponível deveria estar-se colocado ao serviço da população e não fechado pelo Estado. Mariana, o modelo que pretende aplicar, como referiu Azeiço no modelo holandês, assente num sistema de pontos que avalia várias características do imóvel, como a localização, a qualidade dos materiais, a qualidade energética. Na prática, como é que vai fazer isto? Quem é que vai atribuir esses pontos e, em função disso, definir os preços? Na verdade, no modelo holandês há uma fórmula, há um modelo em que são os próprios senhorios e os inquilinos que preenchem. Qualquer pessoa pode fazer isto. Com o tradutor online, qualquer pessoa pode aceder ao site que está disponível para as casas na Holanda, fazer uma simulação dos vários critérios. Só tem de pôr a casa onde vive, os metros quadrados, o concelho, a freguesia, se tem ou não tem eficiência energética, algumas características, e vai-lhe dar um resultado em pontos. E tendo em conta esse resultado em pontos, há uma renda máxima. Se os pontos forem muito altos, considera-se que é uma casa de luxo e aí entra no mercado livre. É um sistema muito interessante porque permite criar tetos adequados às características de cada casa, de cada localização, e também criar máximos que não podem ser ultrapassados, tendo em conta os rendimentos e os salários. Porque este não é Mas só um pode criar problema. mais vicissitudes ou não? Repare, eu tenho ouvido todas as propostas para a habitação. E todas as propostas que eu ouço para a habitação são aquelas que já estão em vigor. Isenções de IMT está em vigor. Aumento das isenções de IMI estão em vigor. E eu até, o Bloco de Esquerda até propôs, e isso não é isso que nos separa, o aumento da isenção de IMI de 5 para 8 anos. Temos um projeto de lei com isso. Nós propomos até a descida do IMT na habitação própria e permanente possa ser compensada com uma subida do IMT na segunda habitação. Temos um novo modelo de redistribuição de receitas do IMT, propomos construção pública, propomos mais financiamento para o primeiro direito, não nos opomos à utilização dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos para construir, não nos opomos a que o edifício público, aliás, queremos que o edifício público seja utilizado para construção, propusemos um levantamento de todos os imóveis devolutos, queremos um novo modelo para os municípios taxarem imóveis devolutos. Nada disso está em causa. O problema é que isso é o que nos estão a prometer que resulta
há 10 anos. Há 10 anos e os preços não pararam de aumentar. Há 10 anos que dizem que vamos construir e vamos resolver a crise da habitação, que vamos dar benefícios fiscais e vamos resolver a crise da habitação. E ela só ficou pior. E só há um partido que tem uma proposta que permite baixar os preços da habitação agora, para esta geração, para a geração que está a ter a vida perdida porque não consegue sair de casa dos pais, e muitas pessoas mais velhas também que estão numa situação muito complicada, que são os tetos às rendas. Vamos passar ao clima, impostos, mais concretamente no quadro ambiental. Neste Sousa Real, no debate desta semana com o André Ventura, no final, admitiu que a isenção sobre os produtos petrolíferos deve acabar. A questão que lhe lançavam é que quem vai pagar mais é quem abastece. Que alternativas viáveis propõe então para os portugueses que dependem da utilização do carro para trabalharem? Nós já sabemos que André Ventura está habituado a faltar à verdade para com os portugueses. É que é importante esclarecer que a isenção sobre os produtos petrolíferos só beneficia as grandes petrolíferas e empresas como a Algalp, que não só são empresas que mais lucram à conta do sacrifício e do salário dos portugueses que têm que pagar mensalmente esses custos, como também não precisam desse tipo de apoios. E aquilo que o PAN defende é que a isenção que no Orçamento do Estado está prevista dos impostos sobre os produtos petrolíferos, de mais de 300 milhões de euros, seja utilizada para ajudar efetivamente os portugueses, financiando, por exemplo, passos sociais gratuitos. Ou seja, e esta é uma medida que permitiria acomodar a gratuidade dos passos para todos os utentes e que sobraria até dinheiro, porque fizemos as contas e estaríamos a falar, tendo em conta o número de utentes do ponto de vista dos transportes públicos, de cerca de 221 milhões de euros de custo, a par, evidentemente, de uma maior aposta no reforço dos transportes públicos, da ligação da ferrovia a todas as capitais de distrito, porque precisamos de garantir que as pessoas têm mais qualidade de vida e que não deixamos a transição climática para trás. Aquilo que eu perguntava é no agora. Mas no agora sabemos que estas isenções, estas borlas fiscais que estão a ser dadas às grandes poluidoras que mais lucram ainda por cima, não se está a refletir no bolso dos portugueses, porque os portugueses continuam a ter dificuldade em pagar a habitação, a alimentação. Aliás, o mesmo se aplica na questão do IVA zero que o PAN propôs e votou sozinho o IVA zero para o cabaz alimentar na Assembleia da República da última vez que o propusemos. Se queremos efetivamente aliviar a carga fiscal das famílias, temos que o fazer diretamente ou através até de medidas como as que o PAN conseguiu inscrever no Orçamento de Estado, para que as empresas que paguem os passos aos seus funcionários possam deduzir isso mesmo nas suas despesas do IRC. Taxar lucros excessivos das petrolíferas. Está de acordo? Acompanhamos, evidentemente, que se taxe não só os lucros excessivos, mas pelo contrário também. Nós não podemos diabolizar aquilo que é o empreendedorismo e a nossa economia. Nós precisamos de incentivar, do ponto de vista fiscal, empresas com boas práticas, quer sociais, quer ambientais. Empresas que paguem as creches dos seus funcionários, os filhos dos seus funcionários, empresas que tenham medidas como a rede de bicicletas, a rede de passos e transportes públicos, automóveis elétricos. Tudo isso deve ser majorado até do ponto de vista dos benefícios, porque se queremos apostar numa economia verde e no mercado mais resiliente, temos que ter a visão de perceber que também dependemos destas empresas para que Portugal se possa fortalecer e não olhar apenas numa perspectiva diabolizante de que são todos os maus da fita ou os grandes poluidores, porque, na verdade, o tecido português e económico são das médias e pequenas empresas em termos de economia. Mariana Mortágua, o Bloco defende também taxar os lucros excessivos das petrolíferas. O último Orçamento de Estado manteve a contribuição extraordinária para o setor energético, criada para financiar a sustentabilidade do setor, mas considerando que o TC já determinou em certos subsetores que a contribuição é inconstitucional, como é que propõe desenhar uma taxa que esteja blindada legalmente? A Inês Sousa Real aqui também talvez possa dar um contributo, porque é jurista. Teremos de ver, há muitos modelos possíveis. A contribuição da energia é criada porque as grandes empresas elétricas que têm lucros astronómicos fizeram esses lucros tendo em conta rendas que foram oferecidas pelo Estado e garantidas pelo Estado em contratos. E isso, aliás, dá-nos um bom exemplo e um bom retrato do que é o capitalismo português. São grandes grupos económicos com uma enorme concentração de riqueza que vivem em setores à sombra do Estado, pagam muito baixos salários, setores poluentes, setores em que há rendas do Estado. E é precisamente por isso que eu acho, e já no último debate tivemos esta discussão, um erro a proposta que o PAN faz de descer o IRC de 21% para 17%. E, obviamente, que essa descida do IRC beneficia as grandes empresas, as pequenas e médias já pagam um IRC mais reduzido. E quem são as grandes empresas? Bom, desde logo a Galp,
que teria um benefício de quase 100 milhões de euros se o IRC fosse 17%, e a banca, que teria um benefício de 226 milhões de euros se o IRC fosse 17%. É um erro. De acordo com o TAU, se o IRC baixasse de 21% para 17%, o custo orçamental dessa medida seria quase 1.500 milhões de euros. E nós precisamos desses 1.500 milhões de euros E para eliminava investir acesso? na Ou mantinha? transição. Ou mantinha acesso com uma taxa extraordinária sobre os Eu entendo sobre que a os SES, lucros eu entendo das que a petrolíferas. SES Ou é... seja, uma dupla tributação neste caso. A SES não se aplica apenas às petrolíferas. A SES Setor energético. é o setor energético e eu acho abrange que é também este uma taxa justa. O que se coloca depois são questões de constitucionalidade e questões jurídicas que não gostaria de me alongar muito sobre elas aqui. Mas acho que há outras propostas que podem nos trazer mais justiça fiscal. Propostas como a descida do IRC, como defende o PAN, é um erro, 1.500 milhões. IRS jovem, 1.000 milhões. É dinheiro que faz falta, que é preciso para investir nos serviços públicos e que só aumenta as desigualdades Deixa-me dar aqui a oportunidade de resposta à Inês Sousa Real Portugal. neste ponto. Inês? Sim, até porque discordamos efetivamente no PAN. Aliás, quando o PAN propôs a descida do IRC, excluía não só esse tipo de empresas, como também nós aqui olhamos para a economia e volto a repetir, o PAN não diaboliza as empresas portuguesas que têm boas práticas. Se queremos, por um lado, lá está, cortar nas isenções sobre os produtos petrolíferos, temos que garantir que as empresas têm uma capacidade de resiliência por força da sua capacidade de competitividade. Se criamos outros fatores que permitem a majoração, como os benefícios em termos de políticas sociais e ambientais, estamos a falar de critérios que concorrem com esta medida para que, efetivamente, não só não estejamos aqui a beneficiar quem mais lucra e polui, como, por exemplo, a questão da taxa sobre os lucros extraordinários. E mesmo em relação ao IRS jovem, eu acho que o Bloco aqui perdeu uma oportunidade de acompanhar o PAN naquilo que era corrigir um erro que este Governo fez. Porque, efetivamente, quando nós defendemos a descida, a alteração do IRS jovem, nós não tocávamos nem beneficiávamos os jovens que têm mais rendimentos e, portanto, que têm rendimentos, como, por exemplo, e deu-se este caso, e sabemos que aqui também há uma dicotomia dos jogadores de futebol, não só não estávamos a beneficiar esses jovens, mas estávamos sim a beneficiar os jovens excluídos desta medida, alargando àqueles, por exemplo, que vivem em casa dos seus pais, que fazem parte do agregado familiar e que não beneficiam do IRS jovem ou que já estavam no mercado de trabalho. E, portanto, é para nós um pouco incompreensível que o Bloco não nos acompanhe, porque estas medidas são razoáveis, são ponderadas e equilibram na balança estes vários valores, a justiça social e a justiça ambiental, a par de uma economia que se quer que seja uma economia verde e resiliente, porque o país não pode também viver asfixiado em impostos. Essa não pode ser a varinha mágica ou a solução mágica para obrigar as empresas a serem responsáveis do ponto de vista social e ambiental. Estamos a entrar nos instantes finais. Queria ainda olhar para um tema rapidamente, Mariana Mortágua, em matéria de segurança. Os últimos dados do RASI mostram uma diminuição da criminalidade geral, mas um aumento da criminalidade violenta e grave, entre os maiores aumentos o crime de violação, 10% de um ano para o outro. Ambas defendem tornar o crime público. Há uma petição que já ultrapassou 125 mil assinaturas. Por que é que ainda não houve consenso nesta matéria? Bom, quero só responder. Nós não defendemos taxar os grandes lucros das grandes empresas porque achamos que essa é uma forma de ter transição energética e ambiental. Nós defendemos taxá-los porque é justo, porque tem que contribuir para a sociedade e para a economia. E depois para não entrar em injustiças como, por exemplo, o PAN defende ter benefícios fiscais para instrumentos financeiros emitidos por empresas chamados as Green Bonds. E dá como exemplo no seu projeto que em Portugal só algumas empresas é que emitem Green Bonds, nomeadamente a Altri. A Altri, que o PAN dá como exemplo de um instrumento financeiro que deveria merecer um benefício fiscal, é uma empresa que foi contestada na Galiza, uma empresa de celulose, de plantação de eucaliptos, que foi contestada na Galiza pelo seu projeto de instalação de uma fábrica por ONGs ambientais de 5 continentes diferentes. E este tipo de contradições é que depois não batem certo quando se dá de uma transição ambiental que seja justa. Segurança. Foco mais nos impostos e menos nesta questão, porque acho que se a área em que temos convergência é no feminismo, nas propostas sobre o feminismo e também na defesa dos direitos dos animais. O Bloco tem vindo a defender desde 2014 a violação como crime público. Achamos que é muito importante porque isso aumenta o prazo para a denúncia e a investigação poder ocorrer e porque retira
a responsabilidade da queixa individual e permite que, num caso como agora tem acontecido, de uma visibilidade enorme destes crimes, o Ministério Público possa investigar. Para além das mudanças legais, e o crime público é uma lei que nós queremos ver ser aprovada e que não percebemos porque é que não foi aprovada ainda, há uma cultura de misoginia nas redes sociais, há uma cultura de ódio às mulheres, violência contra as mulheres que tem sido promovida pela extrema-direita nas redes sociais através de influencers e banalizada, legitimada por atores de extrema-direita e que tem que ser combatida. Tenho de dar aqui a palavra à Inês Sousa Real. Inês, o que é que está a faltar para tornar o crime? Com uma legislatura que ficou em suspenso, há de facto muita coisa que ficou pelo caminho, desde a licença parental igualitária para pais e mães remunerada a 100%. Não tivemos a oportunidade hoje de falar do Serviço Nacional de Saúde ou do combate à corrupção, mas não queria deixar de referir que naquilo que diz respeito aos direitos das mulheres é fundamental não apenas reconhecermos o crime de violação como crime público, mas ter um conjunto de respostas que, quando assistimos não só esta instabilidade provocada por Donald Trump, a influenciadores a apelarem não só ou divulgarem vídeos de violação de jovens, ou até mesmo na área do gaming, agora a criarem jogos onde se faz uma ode à violação das mulheres. É evidente que nós temos aqui um longo caminho legislativo a fazer para proteger os direitos das mulheres e o PAN não faltará a dar essas respostas na próxima legislatura. Mas nós tivemos uma oportunidade perdida naquilo que foi a revisão constitucional, quer para introduzir estas matérias da urgência climática, da própria proteção animal, e aqui eu lamento que o Bloco não tenha votado a favor da nossa proposta para incluir a proteção animal na Constituição, que era um processo extraordinário e urgente, mas também para resolver estas questões jurídicas em torno de taxar o enriquecimento ilícito, de penalizar o enriquecimento ilícito, de garantir também as taxas do ponto de vista dos lucros extraordinários, que infelizmente com a dissolução também ficou pelo caminho em 2021, com as legislativas de 2022. Temos agora a oportunidade, no dia 18 de maio, de retomar todo esse processo e, tendo eu, enquanto deputada única, tido a oportunidade de trabalhar estas matérias, não queria deixar de apelar aos portugueses que nos deem mais força para levar estes valores. Segundos finais supersónicos para ambas. Ainda tenho de dar a palavra final à Inês Sousa Real. Mariana Mortágua, no seu último debate, admitiu que há sempre disponibilidade para assinar um acordo à esquerda. Sentiu o PS realmente disponível para esse acordo? Penso que este é o momento de os partidos mostrarem as suas diferenças e serem claros sobre o seu programa. O Bloco de Esquerda tem um programa muito claro de justiça para resolver a crise da habitação e acho que, e agora porque estamos aqui com o PAN, temos muitas convergências no feminismo, nos direitos dos animais, na importância da causa ambiental e da transição energética. Temos diferenças também. Na habitação temos diferenças e na justiça fiscal temos diferenças. Eu continuo sem perceber como é que se compatibiliza taxar lucros excessivos com descer uma taxa de IRC de 21%. Inês Sousa Real, já cresceu em número de votos nas últimas eleições, mas só conseguiu manter um mandato, porque é que acha que vai conseguir mais deputados desta vez? Eu reforço que, de facto, nós, neste momento, e num momento em que os portugueses se sentem indignados perante o facto não só de irmos novamente para eleições, mas também da instabilidade que o país e o mundo vivem, é importante olharmos para aquilo que tem sido a qualidade do trabalho dos deputados na Assembleia da República. Temos muitos deputados, e em particular as forças da extrema-direita, que agitam a bandeira do populismo em torno da corrupção, mas que depois não dão respostas aos problemas das pessoas. O PAN tem trabalhado para dar essas respostas, não apenas naquilo que é a proteção animal, e do ponto de vista ideológico somos bastante claros com o nosso roteiro quando combatemos as touradas, quando combatemos também a violência contra mulheres ou quando queremos garantir a transição climática, mas precisamos de mais força para que efetivamente tenhamos um grupo parlamentar, porque partimos com a legitimidade de ter sido a deputada, sendo deputada única, ter sido a força política que mais concretizou propostas no Parlamento. Obrigado pela vossa presença esta noite. Obrigada. O calendário dos debates continua já amanhã na TV e na CNN. A decisão 25 regressa às 9 da noite, hora de Portugal Continental.